Essa semana aqui em São Paulo, o grande destaque, a Jovem Pan acompanhou o Fórum Econômico Mundial da América Latina e nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios, aliás, ele já estreou na nossa programação, comentarista de assuntos internacionais da Jovem Pan, o professor Marcos Trujillo, de Relações Internacionais, diretor do BRIC Lab da Universidade de Colômbia, hoje aqui nos estúdios. Tudo bem, professor? Bom dia. Tudo bem, Thiago. Bom dia aos amigos do Jornal da Manhã. Já está se habituando à rotina do rádio? Pois é, é um prazer, é uma escola, mas é também um prazer, porque, entre outras coisas, a repercussão da Jovem Pan é extraordinária e esses temas internacionais cada vez mais vão fazer parte da agenda do Brasil, então, para mim, é um privilégio. E essa discussão aqui em São Paulo, quais avanços essas discussões trouxeram? Na realidade, Thiago, acho que foram 3 pontos importantes. O primeiro deles é que todo mundo está concordando que houve uma mudança do meridiano de Greenwich, não é, da economia no mundo, em direção à Ásia. É impressionante como nessa ocasião o nome China foi muito mais mencionado do que o nome Estados Unidos. E quando os delegados desse fórum mencionam os Estados Unidos, é todo por razões negativas. O tema da sobretaxa da aço e do alumínio, o protecionismo comercial que ganhou um novo alento com a presidência Trump. O segundo ponto, bastante interessante, é que alguns latino-americanos, né, nós brasileiros, os nossos vizinhos, de uma maneira bastante inocente, acham que porque o resto do mundo está se fechando, então vai ser o momento de uma grande união dos países latino-americanos. E essa é uma grande dificuldade, porque o comércio, por exemplo, entre a nossa região, sofre com a falta de complementariedade. Nós somos todos produtores de commodities, de matérias-primas agrícolas, de matérias-primas minerais. Não é, por exemplo, como a nossa relação com a Ásia ou com a Europa, onde a gente realmente tem um diferencial muito importante a oferecer. E naquelas áreas em que os latino-americanos realmente podem se integrar, eles ficam perdendo tempo, né? Por exemplo, não existe uma integração física importante dos países latino-americanos. Os chineses adorariam investir naquela ferrovia bioceânica, por exemplo, que liga o Atlântico ao Pacífico, que traria os custos de produção de grãos e de minérios para baixo. Só que para isso você precisa da coordenação de pelo menos 3 países latino-americanos, né? Do Brasil, do Peru, da Colômbia, etc. E um terceiro ponto, que eu acho que foi muito, assim, uma grande questão, né, que pairou sobre esse Fórum Econômico Mundial, que diz mais respeito ao Brasil, é saber se o Brasil vai aproveitar essa verdadeira Black Friday, né, que o mundo está dando para o país, muita liquidez internacional, muito recurso disponível para investir em infraestrutura, ou se por conta das nossas disfuncionalidades políticas, mais uma vez, a gente vai desperdiçar essa oportunidade histórica. Denise. Agora, professor, essa questão do aço, eu acho que dominou parte das discussões, porque veio na véspera, né, uma semana antes, e o mundo todo está querendo entender ainda qual é a posição de Trump em relação a isso. Se ele colocou um bode na sala para depois negociar, porque ele já perdeu assessora. Aliás, agora ele colocou no lugar um comentarista econômico, sim, não é, que passa por cima, ele tem alterado a composição do governo dele. Então não se sabe ao certo o que ele pode determinar no mundo, não é? Inclusive essa relação muito estranha com a Rússia, tanto do ponto de vista político como econômico, né? É verdade. Se você vê alguma racionalidade nas ações do Trump, você diria que ele está fazendo isso naquela velha tática do morder para depois assoprar. Eu não sei se é o caso, porque isso vai trazer tantos prejuízos para a economia americana. Você pode remunerar pontualmente aqueles trabalhadores que estão na área de aço e alumínio, mas na realidade você vai aumentar o custo, né, deles, para eles como consumidor de bens como produtos de linha branca, automóveis, etc. Vai haver uma inflação de custos nos Estados Unidos também por conta dessa decisão, que vai acabar machucando o consumidor americano. Professor Marcos Trujillo é nosso comentarista de assuntos internacionais, professor de Relações Internacionais e diretor do BRIC Lab da Universidade de Colômbia. Professor, todos os dias, na verdade, segunda, quarta e sexta, o senhor estará aqui e até segunda, então, estaremos te aguardando. Obrigado, bom fim de semana.